uma vez sobre essa situação que orbita Brasília, principalmente ao judiciário, e dessa vez com um elemento novo, que é a crise política gerada pela liquidação do Banco Master, ontem da UIL, que tem aí ligações na política, no judiciário. O noticiário não para, todo dia bomba explodindo, já tem a quantidade de assinaturas suficientes para a CPI do Banco Master. Como o senhor está vendo, qual a avaliação do senhor, e a CPI sai ou não? Bem, boa tarde a todos, obrigado aí pela oportunidade, né? Eu acredito que esse momento é um momento, para mim, né, não está sendo fácil ainda, estou digerindo aí a decisão que foi externada ontem, né? Mas antes de falar dessa decisão, acredito que a pergunta que você me faz é a relação da questão do Banco Master, né? Olha, o Banco Master claramente houve falha nos controles feitos pelo Banco Central, né, que permite o funcionamento de instituições de varejo, de atacado no país, e claramente houve uma alavancagem, ou seja, os ativos que foram oferecidos ao mercado tinham fragilidades, não valiam o que foi atestado ou validado pelo próprio banco e pelos auditores ou pelas empresas que foram contratadas, e foram vendidas através de CDBs, pagando inclusive uma taxa bem acima, né, das taxas ofertadas pelo governo, que é a CDI, né, até 140% acima de CDI. Então imagine que a Selic é 15%, se paga 40% a mais, então ele certamente estava oferecendo uma espécie de prêmio muito elevado, gerando desconfiança no mercado, e em algum momento essa pirâmide ruiu, né? Nós temos aí também uma venda dessas CDBs, né, e de ativos do banco para quase, me parece que 20 ou 22 unidades federativas, né, de prefeituras e governos estaduais, principalmente para fundos previdenciários. E, como se diz no interior, cada pena que se puxa vem um frango inteiro, né? Vem a galinha inteira, né? Então é um emaranhado de situações que envolvem muitas pessoas importantes no país. Nós estamos vendo inclusive envolvimento de pessoas ligadas ao judiciário. Eu quero lembrar que quando a Lava Jato chegou perto, né, do Supremo Tribunal Federal, melou-se o processo inteiro, né? Quem era bandido, quem havia delatado, quem havia confessado crimes, quem havia devolvido dinheiro, né, de repente teve as suas sentenças e as suas ações declinadas, acabadas, e voltou-se a estaca zero. Então nós temos que agora olhar com muita atenção o que está acontecendo. Já há um número suficiente de assinaturas de uma CPI na Câmara, outra no Senado, e de uma CPMI, que é uma CPI mista, né? Isso depende, é claro, né, da discricionalidade de cada um do presidente das casas, mas eu acredito que haverá uma pressão muito grande, tanto dos membros do parlamento como da própria sociedade, porque não acredito que poderá haver controle sobre essa situação, né? A própria imprensa todo dia traz uma novidade a respeito do assunto, né? E eu acho muito pouco provável que se consiga abafar o assunto no reinício agora do Legislativo. Senador, o senhor soltou uma nota semana passada, se mostrando indignado e mais uma vez reafirmando o que o senhor já disse aqui em entrevistas, através das suas redes sociais, de uma perseguição que o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo por parte do judiciário. Como é que o senhor viu essa decisão de mudar ele da cadeia, da cela da PF para a Papuda? Bom, só deixar claro que eu assinei a CPI do Senado e a CPMI mista, né? Então estou aguardando aí o que vai acontecer e vamos pressionar dentro do nosso mandato o presidente do Senado para que haja essa instalação e se apure, né, esses desmandos e quem se beneficiou deles. Olha, em relação ao presidente Bolsonaro, a gente não pode se deixar vencer, não pode se abater, não pode cansar de denunciar o que ocorreu. Em algum momento a história fará justiça ao processo que nós estamos vivenciando. É evidente que os ânimos estão acirrados ainda, o país ele está polarizado, está dividido.
eu assisto, leio declarações, depoimentos de pessoas que reconheço como pessoas sérias, como pessoas qualificadas, mas que dizem, que falam, que professam situações que vão na contramão do bom senso, da lógica, da jurisprudência, né, do que sempre aconteceu no país. Então, o que era a lei, ela é relativizada, ela é modificada. Nós estamos vivendo o que eu chamo de jurisprudência de exceção, ou de exceções, né? Então, a primeira vez em que nós vemos na história recente do nosso país um ex-presidente sendo julgado, não na primeira instância, mas diretamente no Supremo Tribunal Federal, sem direito a um duplo grau de jurisdição, né? Na contramão, inclusive, do que dispõe o Pacto de San José da Costa Rica, né? Do qual o Brasil é signatário. E é pela primeira vez também que um presidente, na contramão da Constituição, ou um ex-presidente, é julgado não pelo plenário, mas por uma turma. E uma turma onde há pelo menos 2 inimigos públicos do presidente. Um é o ministro Flávio Dino, que antes de ser ministro, ingressou com uma ação pessoal dele contra o presidente Bolsonaro. Ele tem um problema pessoal, uma desavença pessoal com o presidente, e ele descumpre, inclusive, a lei da magistratura, na hora em que ele, como alguém que é sabidamente desafeto do presidente, não se julga impedido, né, para fazer o seu julgamento. E o outro, todos conhecemos, é o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ele tem um histórico de desavenças pessoais com o presidente da República, com o Bolsonaro, que é absolutamente notória, né? Então, isso por si só contamina o processo, né? Nós vimos de que forma o processo se deu, a celeridade do processo, a falta de paridade de armas, o fato de que todo o embasamento do processo é em função de uma delação que foi modificada 8 ou 9 vezes e nem por isso foi descartada, né? Então o cidadão claramente mostrou que não estava confortável no depoimento que deu e fez declarações à imprensa nesse sentido. Então, todo o processo contaminado, e nós esperamos que a história faça justiça, mas nesse meio tempo o que nós podemos fazer é o que estamos fazendo. O deputado Nicolas Ferreira nos mantemos indignados e mantemos essa pressão para que o presidente tenha um tratamento mais digno, uma vez que ele tem 70 anos de idade, tem comorbidades públicas, sofreu 4 intervenções cirúrgicas agora no cárcere, já tinha havido, em função da facada que levou, mais 5 ou 6 operações. Então, eu espero que nós possamos evoluir pelo menos para uma prisão domiciliar, e quando ganharmos a eleição, o presidente ser indultado. Bruno, ele e os demais. As perguntas, porque como são assuntos correlatos, a gente não criar outras abas e a gente não consegue, a gente se perde, né? Gostei da tecnologia das outras abas. Vamos lá. A primeira, senador, a gente tem visto, especialmente em relação ao ministro Toffoli, muitos indícios de que há um interesse direto na ação. E aí a gente pode citar... Você fala do Banco Master. Do Banco Master. Desde o fato de ele ter viajado num avião com um advogado que representa interesses do banco, até a forma como ele tem conduzido o processo, pedindo para que provas sejam encaminhadas direto para o Supremo, sem que a Polícia Federal, que fez as apreensões, que costumam, por exemplo, fazer essas análises dentro da própria Polícia Federal e depois, por conta da opinião pública, se manifestando. Inclusive, o que tem se dito é que o caso do Banco Master pode ser a caixa de Pandora de Brasília pela quantidade de ligações que esse caso pode ter. Se fala, dentre outras coisas, que no Congresso Nacional existe uma bancada do Vorcaro. Pela sua vivência em Brasília, o senhor consegue identificar, de fato, de que há atuação de pessoas ligadas aos poderes, obviamente sem nominar, porque não é possível nominar sem as provas adequadas, pessoas atuando de maneira direta em favor do Vorcaro? O senhor é capaz de afirmar isso? Essa é a primeira pergunta. Eu não tenho dúvida, né? Veja, o Vorcaro, ele conseguiu, assim, um ato ecumênico, né? Ele consegue transitar em todos os, eu diria, espectros ideológicos da casa, né? Veja, o principal ativo do Banco Master, inicialmente, era
eram os empréstimos consignados do Augusto Lima, né, que começa justamente por negócios com a Bahia, com o PT na Bahia, com o governo do estado da Bahia, do PT. E esse alicerce passa a ter uma dimensão e uma capilaridade, eu acredito que ultrapassou as fronteiras do país, né? Passou a fazer negócios de toda a monta, de todas as formas, né? Com políticos de todas as matizes e com empresários e com esse envolvimento que é colocado pela imprensa com o próprio judiciário. O próprio ministro Alexandre tem a sua esposa como uma das advogadas do Vocaro, lá do Banco Master, né? Talvez um dos maiores contratos que se tem notícia no país, 130 milhões de reais. Então é evidente que esse é um caso que abalará a República na hora em que ele for eviscerado, né? O Banco Central tem que ter cuidado, mas tem que cumprir a lei, porque nesse processo de liquidação, veja, o processo de liquidação, ele torna público tudo que ocorreu nas entranhas do banco, as comunicações que foram feitas, né, as decisões que foram tomadas, as atas dos conselhos, o conselho fiscal do próprio banco, né, as tratativas, os contratos, os ativos que foram comprados, o grau de risco desses ativos. E por isso me parece que houve uma queda de braço do próprio Tribunal de Contas da União, através do ministro Jonathan, né, de trazer para ele essa liquidação e eventualmente até suspender essa liquidação, que foi repelido por praticamente todos aqueles que entendem do assunto, né, que como se fosse uma interferência indevida. Então nós estamos diante aí de uma granada que foi retirado o pino, né, que está literalmente no colo do ministro Toffoli, que trouxe para ele essa responsabilidade, na minha opinião, de forma indevida. Eu quero deixar isso claro, porque o nexo que foi utilizado para trazer isso para o STF foi uma proposta de um contrato que não foi efetivado entre um deputado, que é o Barcelar da Bahia, onde ele oferece um imóvel ao Vocaro. O oferecimento de imóvel você recebe até no seu telefone aqui. Quer comprar um imóvel, quer dizer, uma coisa que um documento de uma proposta foi o motivo para que esse processo ele fosse avocado da primeira instância para o Supremo Tribunal Federal. Foi o motivo, por exemplo, que o Toffoli utilizou para retirar todo o sigilo telemático e fiscal do Vocaro da CPMI do INSS e envolver num grau de sigilo e abrir apenas para o presidente Davi Alcolumbre, né? Então tem muitas histórias mal contadas, né? As tentativas de encobertamento ou de blindagem me parece que estão ficando cada vez mais óbvias. Lobbies muito... pessoas muito poderosas envolvidas, mas como eu disse aqui, Bruno, assim, parece um dique que tá estourando. Então você bota o dedo aqui, aparece um furo ali e assim sucessivamente.